Sejam bem-vindos a mais uma aula do treinamento da planilha de precificação da Guru Excel Avançado. Nesta aula nós vamos aprender qual é a lógica que você tem que adotar ao preencher as informações nessa planilha. Se formos lá na página de ajuda em informações, teremos uma área nesta página intitulada de como funciona. Ao lado mais esquerdo teremos uma lista com as aulas que compõem este treinamento, que são links, na verdade, né? Você, ao clicar em algum deles, você será direcionado à respectiva aula no YouTube. E ao lado direito, nós teremos uma pequena explicação de como é a lógica de trabalho. Então, essa parte aqui serve para uma eventual consulta, caso você, por algum motivo, não se lembre qual a lógica que você tem que assumir ao preencher as informações na planilha. Então, aqui, nesta área, ele nos diz que essa planilha ela foi desenvolvida com a ideia de que tudo que você estiver orçando, seja uma obra, um serviço ou um produto, você poderá dividir em fases e etapas, sendo as etapas as atividades que compõem as fases. Então temos aqui um exemplo geral, onde ele nos mostra, né, que independente do nosso objeto de estudo, seja uma obra, um serviço ou um produto, ele mostra aqui que podemos dividir em fases. Aqui ele dividiu em 3 fases para exemplificar. E as fases foram subdivididas em etapas. Lembrando que essas etapas são as atividades que compõem as fases. Então aqui a primeira fase ele dividiu em 3 etapas e associou os custos diretamente às etapas. A segunda fase foi dividida em 2 etapas e os custos foram associados diretamente a essas 2 etapas. E de forma igual, a terceira fase ela foi dividida em apenas uma etapa, ou seja, essa fase 3 é composta por apenas uma etapa. E o custo foi associado diretamente a esta etapa. Embaixo nós temos alguns exemplos a mais, só que divididos por categorias. Ou seja, um exemplo, neste caso aqui, temos um exemplo da precificação de uma obra. E aqui temos como exemplo de obra, né, a construção de uma casa. Foi dividido também em 3 fases, sendo elas a construção do piso, a primeira fase, a construção das paredes, a segunda fase, e a colocação do telhado, a terceira fase. A primeira fase, que é a construção do piso, foi dividida em 4 etapas: a limpeza do terreno, cavar a base, armação da base, concretar base e piso. E os custos foram associados a estas etapas. A segunda fase, que recebeu o nome de construção das paredes, foi dividida em 2 etapas, sendo elas levantar paredes da casa e a segunda levantar muro, e os custos associados diretamente a estas etapas. Na terceira fase temos a colocação do telhado, que é composta por 2 etapas, sendo elas o posicionamento das madeiras e colocação das telhas, e os custos associados diretamente a estas fases. É bom deixar claro que isso é apenas um orçamento, tá? Quanto mais detalhado for as suas fases e suas etapas, mais preciso será o custo do seu orçamento. Mais embaixo nós temos um exemplo de como fazer a divisão de fases e etapas, como criar as fases e as etapas para um serviço. O serviço que foi tomado como exemplo é a elaboração de um projeto de combate a incêndio. Então, nas fases, esse serviço foi dividido em 3 fases, e elas são: a primeira fase, medição do local, a segunda fase, a elaboração do projeto, e a terceira fase é dar entrada no corpo de bombeiros. A primeira fase é composta de apenas uma etapa, que é a medição única, ou seja, eu vou fazer a medição do local e a etapa é apenas medição única. E os custos foram associados diretamente a esta etapa. O que é importante salientar é que os custos eles são sempre associados às etapas. Então, se você tiver uma fase que é composta de apenas uma etapa, você não vai conseguir, como exemplo, não criar a etapa, associar o custo diretamente à fase, por exemplo. Você não vai conseguir fazer isso. Se você tem uma fase que é composta de apenas uma etapa, você vai ter que criar a fase, ter que criar a etapa.
Quando isso acontece comigo, agora falando de forma pessoal, eu geralmente aplico o mesmo nome para a fase e para a etapa, mas a fase e a etapa têm que ser criadas, porque os custos são associados à etapa e não à fase. Continuando aqui no nosso exemplo, a segunda fase, que é a elaboração do projeto, é composta por 4 etapas, sendo elas a primeira, a planta de locação, a segunda, a planta baixa, a terceira, cortes, e a quarta, a ART, que é o artigo de responsabilidade técnica. E os custos são associados diretamente a estas etapas. E a terceira fase, que é a fase onde a gente vai dar entrada no Corpo de Bombeiros, né? A fase de dar entrada no Corpo de Bombeiros, ela foi dividida em 2 etapas. São elas, a primeira, a entrada da emissão inicial, que seria a revisão A, e a reentrada, no caso do projeto, com a revisão B. Ou seja, eu estou prevendo aqui 2 revisões para este serviço, para este projeto. E os custos foram associados diretamente a essas etapas. Mais embaixo aqui, por fim, temos também um exemplo para a precificação de um produto. E o produto que tomamos como exemplo é a fabricação de um galpão metálico. Foi dividido apenas em 2 fases, sendo a primeira a fabricação de pilares e a segunda a fabricação de treliças. A primeira fase, que é a fabricação de pilares, foi dividida em 4 etapas. Seria a primeira, o corte do material, a segunda, furação, a terceira, soldagem, a quarta, pintura. E os custos foram associados diretamente a essas etapas. E a segunda fase, que seria a fabricação de treliças, também foi dividida em 4 etapas: corte de material, furação, soldagem e pintura. E os custos associados diretamente a essas etapas. Tem uma observação aqui embaixo, que foi o que eu já tinha dito anteriormente, mas vou repetir. Esses são meros exemplos. Quanto mais detalhado for o seu orçamento, quanto mais detalhado, quanto mais fase, quanto mais etapas você atribuir à sua planilha, na hora que você está elaborando uma precificação, mais detalhado vai ser o preço do seu objeto de estudo, seja ele uma obra, um serviço ou um produto. Vou usar mais 3 exemplos de como dividir o seu orçamento em fases e etapas. O primeiro exemplo será relacionado à obra, o segundo exemplo será relacionado a serviço e o terceiro exemplo será relacionado a produtos. Nesses exemplos eu vou buscar detalhar um pouco mais essa divisão para que o entendimento fique melhor. Então vamos lá. No primeiro exemplo nós temos aqui como estudo de orçamento uma obra. Essa obra recebeu o título de Pátio de Cargas e foi dividida em 4 fases, sendo a primeira terraplenagem, a segunda instalação de esgoto, a terceira pavimentação e a quarta instalação elétrica. Observe aqui na coluna de fases, nós temos impostos e taxas diretamente associados às fases e não às etapas. Então isso é uma regra da planilha, todos os impostos e taxas são associados diretamente às fases. Não é associado às etapas e também não são associados à obra como um todo, são associados às fases. Isso se dá pelo motivo de muitos clientes preferirem pagar determinada obra, determinado orçamento, neste caso é uma obra, por fase de execução. Então você vai gerar uma nota para terraplenagem, você vai gerar uma nota para instalação de esgoto, você vai gerar uma nota para pavimentação, você vai gerar uma nota para instalação elétrica. Se o seu caso for de gerar uma nota única para a obra como um todo, então, e esse imposto vai ter que incidir sobre a obra como um todo, basta repetir o mesmo imposto, as mesmas taxas para todas as fases. Por exemplo, se eu tenho um imposto de 10,25%, por exemplo, 10,25% que incide sobre a obra como um todo, basta eu repetir esse mesmo imposto de 10,25% para todas as fases. Então, continuando, vamos observar aqui a primeira fase, terraplenagem.
já associei os impostos e as taxas à fase de terraplenagem. E eu a dividi em 4 etapas. A primeira etapa é a mobilização de máquinas. A segunda etapa, a mobilização de pessoal. A terceira etapa é a limpeza do solo. E a quarta etapa é o corte, aterro e compactação do solo. E a cada uma dessas etapas eu inseri os custos já dentro de suas devidas categorias. Na planilha, os custos são categorizados em materiais, consumíveis, também conhecido por muitos como insumos, HH, que é hora homem, HM, que é hora máquina, e os demais custos. Então, dentro de cada uma dessas categorias, eu já inseri os meus custos para cada etapa. Então, mais uma vez, lembrando, os custos não são associados às fases, são associados às etapas. E lembrando novamente, essas etapas nada mais são do que as atividades que compõem as fases. Impostos e taxas são associados diretamente às fases. Vamos dar uma olhada aqui na segunda fase, que é a instalação de esgoto. Já associei os impostos e as taxas a esta fase e subdividi esta fase em 2 etapas, sendo a primeira o posicionamento da linha de esgoto e o segundo a construção das caixas de decantação. E a cada uma dessas etapas eu já associei os devidos custos com materiais consumíveis, hora homem, hora máquina e demais custos. A terceira fase é a fase de pavimentação. Foi subdividida em 2 etapas. A etapa de instalação do pavimento em meio fio e a construção das calçadas. E a cada uma dessas etapas temos os custos associados devidamente categorizados. A última fase é a fase da instalação elétrica. Os impostos e taxas já foram devidamente associados a esta fase e ela tem apenas uma única etapa, que é a instalação dos postes e o cabeamento. Lembrando que os custos são sempre associados às etapas, não às fases. Então, se eu tenho uma fase que ele tem apenas uma etapa, esta etapa tem que ser criada, porque eu não vou poder acrescentar o custo diretamente à fase. Então, lembrando que eu disse anteriormente, pessoalmente falando, né, eu me usando como exemplo, sempre que eu tenho uma fase que só possui uma etapa, eu costumo colocar o mesmo nome para a fase e para a etapa. Neste caso, eu coloquei nomes diferentes, porque se encaixa melhor na proposta deste exemplo. Então, a fase de instalação elétrica tem apenas uma etapa, que é a instalação dos postes e cabeamentos, e os custos são associados diretamente a esta etapa. Próximo exemplo é o exemplo para o uso da planilha para a precificação de um serviço. Aqui eu já detalhei um pouco mais os custos. Eu não estou dizendo apenas que os custos estão sendo associados, eu estou dizendo quais são os custos neste exemplo. Então vamos lá. O serviço, que é o nosso objeto de estudo, é uma medição topográfica. Este serviço possui apenas uma fase, que é a fase chamada de medição. Os impostos e as taxas são associados a esta fase, a fase medição. A fase medição tem apenas uma etapa, que eu atribuí o mesmo nome, chamando a etapa também de medição. E agora eu começo a associar os custos categorizados. Então vamos lá. O primeiro custo eu coloquei na categoria outros custos, que é o aluguel de equipamento. No caso, o aluguel do equipamento topográfico. Então, digamos que eu não tenho o equipamento, eu vou ter que alugá-lo. Então, eu coloquei aqui em outros custos o aluguel do equipamento topográfico. Ou eu poderia ter sim um equipamento, porém, é sempre bom que eu cobre uma taxa a mim mesmo, e isso será repassado para o cliente, do uso do equipamento. Pois nós sabemos que os equipamentos eles sofrem manutenção, sofrem aferição, no caso do equipamento de topografia. Então é sempre bom eu ter um percentual, por menor que seja, do serviço que vai ser guardado ao longo dos serviços para as manutenções e aferições do equipamento. Então, no caso do equipamento ser meu, neste exemplo, eu coloquei
uma hora máquina de uso para o meu equipamento topográfico. Então observa aqui, eu posso ter o custo com equipamento, ele pode estar categorizado em outros custos, sendo um equipamento alugado, ou pode estar categorizado em hora máquina, se eu atribuir um valor de uso por hora para esse equipamento. O segundo custo é o custo com hora homem, que seria, no caso, o custo com ajudante topógrafo. O terceiro custo também é com hora homem, que seria o custo do topógrafo, que seria o custo com topógrafo. Então, mesmo que você seja um topógrafo, é bom você colocar o seu custo como mão de obra da sua própria empresa. Então, por isso eu tenho aqui hora homem, o custo com ajudante topógrafo, e hora homem, custo com o topógrafo, mesmo que este seja você mesmo. E por fim tem aqui outros custos, que seria custo com combustível e refeições. Então, só mais uma vez falando, os custos são associados diretamente às etapas e os impostos e demais taxas são associadas diretamente às fases. Nosso terceiro e último exemplo é o exemplo para a precificação de um produto. Neste caso, é a fabricação de uma mesa de escritório. Então, a fabricação dessa mesa de escritório foi dividida em 4 fases, sendo a primeira fase o projeto, a segunda a marcenaria, que é todo o trabalho com madeira. O terceiro recebeu o nome de metal mecânica, que é todo o trabalho com as partes metálicas da mesa. E a quarta fase recebeu o nome de finalização. Os impostos e taxas foram devidamente associados a cada uma das fases. A primeira fase, que é a fase de projeto, só tem uma etapa que também recebeu o nome de projeto. E o único custo que nós teremos com esta etapa é o custo de hora homem, o HH, que seria o custo com o projetista. A segunda fase, que é a fase em marcenaria, foi dividida em 3 etapas. É o corte, o acabamento e a pintura. Neste caso, o corte da madeira, o acabamento da madeira e a pintura da madeira. Na etapa corte, nós temos os custos com materiais, que eu vou comprar a folha de madeira. Vamos ter custos com consumíveis, né? Pode ser disco de corte ou qualquer outro insumo usado para a execução da atividade de corte. Vou ter o custo com hora homem, obviamente, vou ter o profissional cortando essa madeira, e vou ter o custo com hora máquina, pois eu vou ter uma máquina sendo usada para cortar esta madeira. A segunda etapa é a etapa de acabamento, né, que é aquela finalização mais bonita, né, mais detalhada da madeira, que eu vou ter custos com consumíveis, hora homem, que são os profissionais que estarão envolvidos neste acabamento, e hora máquina, com as máquinas que estão envolvidas nesta etapa, nesta atividade. A terceira etapa é a etapa de pintura. Eu vou ter custos com os consumíveis, né, os insumos, no caso a tinta e demais insumos que eu estiver usando nesta etapa. Vou ter o custo com o profissional, que é hora homem, né, esse é o custo com o profissional que está pintando, e custo com a máquina, né, a hora máquina, custo com a máquina que eu estou usando para executar a pintura. A terceira fase é a fase que recebeu o título metal mecânica, que é a fase onde vamos trabalhar todas as peças metálicas que compõem essa mesa de escritório. E nós temos aqui uma divisão com 3 etapas, sendo a primeira corte e dobra, a segunda soldagem, a terceira pintura. Então, na etapa corte e dobra, nós teremos o custo com o material, pois eu vou ter que comprar os materiais metálicos, né, que compõem a mesa. Os materiais brutos, no caso, né, os tubos, as chapas que comporão as partes metálicas da mesa, os consumíveis, que eu vou usar para executar o corte e a dobra, hora homem, os profissionais que estão envolvidos nesta etapa, e hora máquina, que são as máquinas que estão envolvidas nesta etapa de corte e dobra. Na etapa de soldagem, nós teremos aqui consumíveis, custo com consumíveis, seriam os eletrodos ou os fios de soldagem, a hora homem, que são os profissionais envolvidos, hora máquina, que são as máquinas envolvidas. Na etapa pintura, nós também teremos os custos com consumíveis, hora homem e hora máquina.
E na última fase, que é a fase de finalização, nós temos 3 etapas. A etapa de embalagem, a etapa de transporte e a etapa de montagem. Na etapa de embalagem, nós temos custos consumíveis, né, ou insumos, como você preferir, que seria o plástico, a caixa de papelão usada para embalagem, a hora homem do profissional envolvido nesta atividade de embalar. Na etapa transporte, nós temos custo com hora homem, que é o profissional envolvido no transporte. Hora máquina, que seria, no caso, o custo com o caminhão, né? Se o caminhão for seu alugado, vai ter esse custo. Você pode inserir em hora homem. No caso de ser alugado, for um frete, você poderia inserir aqui outros custos. Custo com frete. A terceira etapa é a etapa de montagem. E você vai ter custo apenas com hora homem, que vai ser o profissional que estará lá fazendo a montagem dessa mesa no cliente, no comprador. Bom, acredito que com esses 3 exemplos fique fácil de entender como é a lógica de funcionamento da planilha, que é simples. Você vai pegar o objeto de estudo que você quer orçar, seja um produto, um serviço ou uma obra, vai dividir ele em fases. A essas fases você vai associar os impostos e as taxas recorrentes. Cada uma dessas fases você vai subdividir em etapas e vai aplicar os custos diretamente às etapas, sendo as etapas as atividades que compõem as fases.